Querido, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, você que tem sua Bíblia. Opa, você está me acompanhando hoje? Maravilha, glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Meus irmãos, eu quero falar hoje com você sobre mudança de pensamento. Metanoia, mudar o pensamento. O que tem ocupado os seus pensamentos nos últimos dias? Em que você mais tem pensado nesses dias? Eu queria que você pensasse no que você tem, o que tem ocupado o seu pensamento nos últimos dias. O que tem ocupado? O que tem tomado uma forma muito grande na sua maneira de pensar? Deus tem colocado isso no meu coração. O que tem ocupado o seu pensamento? Diz em Filipenses 4, do 6 ao 9, diz assim, eu vou ler. E diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno do louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, e então o Deus da paz estará com vocês. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, e quem crê diz amém. Queridos, alguém que disse assim, ó, se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca você alimentaria um pensamento negativo. Vou repetir: se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Você sabe que às vezes o sol está brilhando lá fora, mas aqui dentro da alma da gente está uma confusão e uma tempestade. Às vezes o sol está brilhando, às vezes nós estamos olhando a vida com óculos escuros. Eu lembro uma vez que eu estava descendo para a praia com a minha esposa, e aí a gente estava descendo e em determinado trecho do caminho eu coloquei um óculos escuro. E aí nós fomos caminhando, aí eu esqueci que eu estava com óculos escuros e disse para a Neuma assim: nossa, o tempo está ficando nublado. Aí a Neuma falou para mim: está o maior sol, você está de óculos escuros. Eu tinha esquecido. Aí eu tirei o óculos, realmente está muito sol. Às vezes a gente está assim, às vezes o sol está rachando, mas a gente está de óculos escuros, e a gente está olhando a vida por esse prisma. E por olharmos por esse prisma, a gente começa a vivenciar ou a ver algo que nós não deveríamos ver. Então às vezes o sol brilha, muito lindo lá fora, mas aqui dentro da gente há uma terrível tempestade. Por quê? Por causa dos pensamentos, por causa da maneira de pensar. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que creem que acima de qualquer tormenta, acima de qualquer tempestade, acima de qualquer situação, ela tem um Deus que está acima de tudo isso. Você tem um Deus que está acima de tudo isso. Por isso o Senhor Deus, no livro de Salmos, Ele nos convida, o salmista nos convida, e Ele nos diz assim: aquietem-se e saibam que Deus é Deus. Aquietem-se e saibam que Deus é Deus. E é sobre isso hoje que eu quero conversar com você, partindo desse texto que o apóstolo Paulo
nos ensina. Ele diz: por fim, irmãos, eu estou lendo na nova versão do Novo Testamento, não vivam preocupados com coisa alguma. No verso 8 ele diz: por fim, meus irmãos, eu quero lhes dizer só uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto. Ele está falando no que devemos pensar, o que a gente deve ocupar o nosso pensamento. Então eu quero hoje, em cima desse texto do apóstolo Paulo, conversar um pouco com você sobre como a gente pode abençoar a nossa maneira de pensar. Meus irmãos, e eu falo isso depois de muitos aconselhamentos. Aconselhamento, graças a Deus voltou, aconselhamento presencial, aconselhamento online. E nós vamos conversando com as pessoas e a gente percebe que a questão do pensar tem tomado uma forma tão grande nas pessoas, tem tomado uma forma tão gigante. E isso, querendo ou não, irmãos, é um exercício que a gente tem que fazer todo dia, por causa dos dias que a gente está vivendo. Precisamos nós nos exercitarmos, exercitar o nosso pensamento, exercitar a nossa maneira de pensar. Então eu quero falar hoje com você. Primeira coisa que eu quero que você reflita, não só hoje aqui comigo, mas durante estes dias e daqui para frente: não seja refém de maus pensamentos. Não seja refém de maus pensamentos. Jó um dia falou assim: aquilo que temia me sobreveio. Olha o que Jó falou: aquilo que temia me sobreveio. Ou seja, a maneira correta de se pensar permeia a nossa vida, e a maneira errada também. O Jó, quando ele disse aquilo que temia me sobreveio, quando Jó diz isso, quando Jó fala isso, o Jó está demonstrando que ele temia alguma coisa. E tudo que nos indica é de que ele começou a vivenciar aquilo que ele temia. Ele começou a viver aquilo que ele temia. E você sabe que às vezes a gente carrega alguns temores dentro da gente, ou a gente ou a gente desenvolve algum tipo de temor, algum tipo de medo, que na verdade nós não deveríamos carregar. Nós não deveríamos. Há muita gente que vivencia medo de coisas que talvez nunca lhe alcance, mas isso vai comprometendo a vida dela, vai comprometendo o presente dela. Provérbios 4:23 fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em outras versões está escrito assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. O coração, o sentido coração para o povo judeu, para o povo hebreu, esse coração é a sede dos sentimentos, é a sede dos pensamentos. Por isso que o texto bíblico está dizendo: tenha cuidado com o que você pensa, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Alguém um dia disse: eu penso e logo existo. Aquilo que você pensa, diz Provérbios, aquilo que você pensa, sua alma é. Aquilo que você pensa, aquilo que você traz para dentro de você. Então cuidado com o que você pensa, não seja vítima de maus pensamentos. Não seja vítima de maus pensamentos. E você sabe que é preciso cuidar dos pensamentos. É preciso você cuidar disso. É preciso você cuidar dos seus pensamentos. Não é saudável você ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo. Aí vem alguém e me diz: pastor, é possível a pessoa ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo?
O que Elias falou lá ao povo de Israel? Por que vocês cocheiam em dois pensamentos? Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Por quê? Olha o que o profeta falou ao povo de Deus: até quando cocheareis em dois pensamentos? Não é saudável isso, não é saudável para ninguém, os altos e os baixos. É claro que os altos e os baixos podem fazer parte da nossa humanidade, mas nós não podemos permitir que assim seja. Lembra lá de Tiago capítulo 3, quando Tiago fala que não é bom que de uma mesma fonte jorre dois tipos de água? Ele está dizendo que não é bom que de uma mesma boca salte maldição e salte a bênção. Não é bom que seja assim. Por isso que o salmista dizia: Senhor, põe em guarda a minha boca, põe em guarda a minha boca. Em outras traduções coloca um cadeado na minha boca, ou seja, fica com a chave, porque se a gente ficar com a chave, a gente abre. Por quê? Porque você já percebeu que a maneira como a gente pensa, a gente acaba confessando? Por isso que a Bíblia fala que quando você crê no coração, você tem que confessar com os lábios. Se creres no coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, sereis salvos. Crê no coração, crê nos pensamentos, crê dentro de si e confessa. E vai confessando. É preciso cuidar dos pensamentos, não é saudável que a fé e a dúvida persistam no mesmo lugar. A pessoa que não tem uma linha de pensamento definida, ela é refém do que a cerca. Quando você não tem uma linha de pensamento definido, você é envolvido pelas realidades que o cercam de uma maneira maior. É muito importante você refletir naquilo que você está ouvindo hoje. É possível viver em dois níveis de pensamento, estou dizendo. É possível. Por isso que eu tenho que me lembrar do profeta Elias: até quando cocheareis em dois pensamentos? Sabe o que é cochear? Cochear é vacilar, cochear é capengar, cochear é balançar entre um pensamento e outro, entre um pensamento e outro, entre um pensamento e outro. É a indecisão dos pensamentos. Você conhece alguém indeciso? Não precisa cutucar e nem olhar não, por favor, não faz isso não. Mas você conhece alguém indeciso? Tem gente que é indeciso. Então não é bom que assim seja. É preciso definir. É preciso manter um pensamento de vencedor. Um pensamento de vencedor. É isso que Paulo está falando aos filipenses. Ei, pensem no que é bom, no que é santo, no que é amável. Pensem em algo poderoso, não vivam preocupados, que sejam conhecidas de Deus a vossa vida. Então não seja refém de maus pensamentos. Gente, você já parou para pensar o porquê que a gente tem a mania? A gente não tem uma mania de pensar às vezes no pior? Tem ou não tem? É do ser humano isso, gente. O ser humano é curioso também, não é? Você viu como a gente é curioso? Está acontecendo alguma coisa que não é natural, a gente quer chegar perto para saber por quê. Não sei quem da igreja que gravou um vídeo, acho que foi o Douglas pescando, né? Ficou curioso para saber, o cara está pescando lá e eu só catando siri aqui, não foi isso? Você e o Jonathan, ei Jonathan. O Jonathan tá bravo, pai, vamos embora, não tem peixe nesse negócio não. E o outro lá levantando um monte de coisa. Aí ele, curioso, foi lá ver o que o cara estava pegando siri também. Estava feliz da vida com o siri que estava pegando, olha aí. Então, gente, a gente precisa entender que a nossa compreensão, que os nossos pensamentos, eles precisam se manter naquilo que Deus tem nos dito. Nós temos uma mania, uma curiosidade de pensar em coisas que não são boas. É do ser humano isso. Eu me lembro um dia de estar aconselhando uma determinada pessoa, e ela falou para mim assim: pastor, eu não consigo pensar em coisa boa. E ela me falou chorando. Ela não me falou rindo, brincando.
Ela me falou chorando. E eu faço, pastor, eu faço as pessoas que mais eu amo sofrer do meu lado. E é claro que ali, essa pessoa, ela precisa ser mais assistida, melhor assistida. Talvez um psicólogo acompanhá-la, para saber as origens dela ser uma pessoa desse jeito. Porque às vezes tem uma origem, gente. A origem é a formação dela, é a maneira como ela foi educada, é a maneira como ela foi tratada. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que ficar justificando a nossa vida o tempo todo. Todos nós temos a oportunidade de mudar, amém ou não amém, gente? Todos nós temos a oportunidade de mudar. Eu gosto sempre de deixar claro isso. Todos nós podemos mudar. A mudança é uma questão de escolha. A mudança é uma questão de escolha. E é importante a gente saber disso. Mas aquela pessoa me disse aquilo e eu fiquei olhando para ela e tentando entender o que acontecia dentro dela. Porque aquilo que às vezes eu estou vendo diante de mim não é a realidade que eu preciso ver, que eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar a alma que está por trás daquela pessoa, a alma ferida, a alma machucada, as curas interiores que precisam acontecer dentro dela. Eu preciso perceber isso. Eu preciso. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que refletir aqui essa manhã: não seja refém de maus pensamentos. Você lembra do salmista? Quando o salmista ele olha para o espelho da alma e diz: ó minha alma, por que você está pensando desse jeito? Ó minha alma, por que você está sentindo desse jeito? Ó minha alma, por que você está sofrendo desse jeito? Não tem que ser assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim glorifique seu santo nome. Olha o salmista falando com ele. Bendize minha alma ao Senhor. Não é saudável viver cocheando, viver aqui, viver lá. A gente tem que ter firmeza, amém ou não amém? Que o Espírito Santo faça de você uma pessoa firme, uma pessoa firmada nos seus pensamentos e na sua fé, amém ou não amém? É isso. Segunda coisa que a gente precisa fazer, sabe o que? É alimentar corretamente os nossos pensamentos. Gente, o corpo não precisa ser hidratado, sim ou não? Se você ficar sem tomar água há muito tempo, você consegue ficar até sem comer. Fica sem tomar água. Você precisa de líquido. Você precisa beber água. A água é saúde, a água é vida. Por isso que Jesus se compara à água da vida. Jesus disse: a água que eu tenho para dar para vocês, vocês vão beber e nunca mais vão ter sede. Nunca mais. Essa é a água que Jesus dá. É a água que sacia a nossa alma, sacia o nosso espírito. Ele é a água da vida. Em contrapartida, o teu corpo físico, ele precisa de água. Ele precisa se alimentar de água. E os teus pensamentos, eles também precisam ser o quê? Alimentados. Você precisa alimentar seus pensamentos. Nós precisamos estar bem firmes para que não caiamos nos laços do diabo ou nos laços do inimigo, como diz a Bíblia. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar, e a gente não pode dar brecha para ele. E a gente não dá brecha ao inimigo das nossas almas a partir do momento que a gente faz o quê? Que a gente alimenta os nossos pensamentos. E eu quero que você associe pensamento com coração, coração com pensamento. Alimenta o seu coração. A boca vai falar do que está cheio, o coração. A boca vai falar do que está cheio, os pensamentos. A boca vai fazer isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir as boas novas de Cristo, ouvir o Evangelho de Cristo. A fé é alimentada pela palavra de Deus. A fé é alimentada pela palavra de Deus. A fé é alimentada pela palavra de Deus. Quando você alimenta a sua vida com a palavra de Deus, você vai alimentar automaticamente os seus pensamentos.
Você falará da palavra, você proclamará a palavra, você anunciará a palavra, você profetizará a palavra. Mas para isso você tem que fazer o quê? Alimentar os seus pensamentos. Lembra que como eu comecei a minha mensagem? O que tem ocupado o seu pensamento nesses dias? O que tem ocupado os seus pensamentos? Você já parou para pensar que há certas coisas que a gente não pode nem dar muito ouvidos, ou ouvir demais? Tem coisa que você ouve demais e vai lhe fazendo mal. Você sabe o que lhe faz mal, você sabe o que é tóxico na sua vida. Querido, a gente não pode ser esponja que absorve tudo. Não podemos ser. Não seja esponja que absorve tudo. Não. Seja filtro. Filtre tudo. Joga a impureza fora. Fica com aquilo que é bom, como diz Paulo. Observe todas as coisas. Retenha o que é bom. Alimenta seus pensamentos. O arqui-inimigo das nossas almas coloca armadilha em tudo quanto é lugar. Ele coloca armadilha em tudo quanto é lugar. Além de pessoas que nos bombardeiam, nós temos também o arqui-inimigo das nossas almas. Estamos sendo bombardeados pela TV, pela internet, pelos noticiários, pela mídia em geral, por tudo. No mundo atual, a gente vê o perigo instalado, os maus pensamentos sendo semeados a 24 horas do dia. Você vê gente a serviço do diabo, colocando medo, colocando pavor. E eu entendo que o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, é um tempo que exige de nós cuidados, e a gente precisa ter cuidados. E é isso que eu estou falando sobre ter cuidados. E sobretudo cuidar aqui, ó, da tua mente. Cuidar dos teus pensamentos. Cuidar dos teus pensamentos. E você vai cuidar dos teus pensamentos à medida que você passa a ter compreensão da verdade de Deus, compreensão da palavra de Deus, compreensão daquilo que Deus tem. É preciso você crer nela, você estar alerta àquilo que Deus fala, é você estar alerta aos sintomas. Há alguns sintomas que dizem que a gente está pensando errado, que é o desânimo, a tristeza, a frieza, o medo, um pavor, às vezes desnecessário. A Bíblia fala para você ser simples como a pomba, prudente como uma serpente. Então alimente seus pensamentos. Alimente seus pensamentos. A sua saúde espiritual depende muito daquilo que você alimenta. Com o que você tem nutrido os seus pensamentos. Gente, tem muita gente doente por aí afora. Doente na alma. Por quê? Por causa dos pensamentos. Na última quarta-feira aqui, na noite de fortalecimento da fé, eu falei sobre Elias, o profeta de Deus, o homem de Deus, o cara que orou, fogo do céu desceu. Aquele homem começou a alimentar um medo desnecessário. Qual foi o medo desnecessário que Elias teve? Ele começou a pensar que a vida dele estava na mão de Jezabel. E aí Elias foi se esconder. Aí Elias foi para um deserto por conta própria. Diga, foi para o deserto por conta própria. Você sabia que tem muita gente que vai para o deserto por conta própria? Quando Deus permite o deserto, Deus faz o deserto florescer. Mas quando o ser humano vai para o deserto porque ele quer, ele vai arrumar problema. Se Deus permite o deserto vai florescer e você vai ter um lindo testemunho para contar. Mas o Elias, mesmo assim, ele contou com a graça de Deus. E Deus foi atrás dele. E Deus buscou Elias lá no deserto que ele foi. E Deus se manifestou a ele lá. E uma das coisas que Deus perguntou para Elias foi: o que você está fazendo aqui? Ah, porque eu estou pensando assim, pensando assado. Você está pensando errado. Você tem que passar a pensar certo, cara. Olha o que Deus falou para ele: pensa certo.
Você está achando que a tua vida acabou, que você está sozinho, que não tem mais nada para você fazer, e que realmente a vida está um desastre. É isso que você está pensando? Você está pensando errado, Elias. Elias, eu quero te usar para abençoar a gente ainda. Elias, levanta, come, bebe, dorme. Sarou? Não, então come, bebe, dorme de novo. Aí quando ele falou, agora eu estou bom, então segue o teu caminho, porque eu vou usar a tua vida. Deus estava falando para ele isso. Sabe por quê? Porque o Elias alimentou os pensamentos dele de um jeito errado. Ô gente, Jeremias, quando ele escreve o seu livro de lamentações, o que Jeremias falou? Eu quero trazer à minha memória aquilo que dá esperança. Eu quero alimentar os meus pensamentos da vida. Eu quero alimentar os meus pensamentos com saúde. Eu quero alimentar os meus pensamentos com vida abundante. Eu quero alimentar os meus pensamentos com a promessa de Deus. Eu quero alimentar os meus pensamentos com as coisas do céu. É isso que ele estava dizendo. Eu vou alimentar minha vida sim. Eu quero alimentar os meus pensamentos, como disse Paulo em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso administrar tudo em Jesus que me fortalece. É isso que ele estava dizendo, autonomia. Alimenta o seu pensamento. A sua saúde espiritual depende daquilo que você alimenta. E a pergunta que não quer calar é: como você tem nutrido os seus pensamentos? Como que você tem nutrido os seus pensamentos? Sabe, começa a nutrir seus pensamentos com a bênção de Deus. A Bíblia diz no Salmo 109, verso 17, não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. Aí eu posso entender esse verso de uma outra maneira. Amou a bênção, que a bênção o apanhe. Quis pensar em coisas abençoadas, que esses pensamentos venham sobre ele. A coisa é simples. Diga, a coisa é simples. É só difícil de fazer, mas é simples de entender. Porque é um exercício, gente. É um exercício diário. E terceira coisa, tenha uma mentalidade de vencedor. Amém ou não amém? Tenha uma mentalidade de vencedor. Tem que ter uma mentalidade de vencedor. Por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente planejou. É possível, sim. Mas ainda assim, eu vou pensar como vencedor. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé que vence todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 37, 39, olha o que ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. Essa é a mentalidade do vencedor. Nada nos separará. A mentalidade de uma pessoa determina o lugar onde ela quer chegar e onde ela pode chegar. É a mentalidade, o modo de pensar. O modo de pensar é fundamental, gente. A pessoa diz para mim assim: eu acredito muito em Deus, mas eu não acredito em mim não. Como isso? Você tem que acreditar em Deus e acreditar no potencial que Deus deu a você. Você tem que crer em Deus, claro. Essa é uma situação indispensável. Eu creio, eu confio, eu acredito no Deus a quem eu sirvo e, sobretudo, eu creio no que Deus plantou na minha vida. Você lembra da parábola dos talentos?
A parábola do talento, o problema não era um ter 5, outro ter 2 e o outro ter 1. A parábola do talento, o problema ali é que o que tinha um talento teve medo e escondeu. Ele teve medo do Senhor, e o Senhor ali representa Deus. Ele teve medo de Deus e enterrou o talento dele. E Jesus, quando ele conta essa parábola, ele fala que o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 escondeu, porque teve medo. E aí o Senhor repreendeu ele e falou: vem cá, por que você teve medo? Então o problema é o medo. O medo. Sabe, e só tem uma coisa que vence o medo: a nossa fé. É a fé. Quem te guarda, irmão? Quem vai guardar você? Quem vai guardar a tua casa? Você lembra quando o anjo da morte visitou os egípcios? A ordem de Deus foi: mate um cordeiro. Onde o anjo da morte chegar e estiver aspergido sobre a porta, sobre o umbral da porta, o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não entrará. E esse sangue do cordeiro aspergido é o sangue, hoje representa o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Por isso Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que morre crendo em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Nem a morte vence, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus vai viver eternamente. Por isso que quando esse servo que vos fala já não estiver mais entre vocês, receba o meu até logo, porque um dia nos veremos de novo. É a vida do Filho de Deus. Pensar como vencedor, a mentalidade de uma pessoa determina o lugar onde ela quer chegar. Portanto, o modo de pensar determina muitas coisas na sua vida, e você precisa alimentar seus pensamentos, trazer à sua memória o que dá esperança, trazer à sua memória que Deus lhe ama, que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que você pede, do que você pensa ou do que você imagina, segundo o poder de Deus que em você opera. É o que Paulo disse aos Efésios: Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Amado, é só você pensar um pouco nas Escrituras. Lembra dos 10 espias? Aliás, 12 espias, né? O Josué e o Caleb tinham uma maneira diferente. Eles alimentavam aquilo que eles viram. Eles alimentavam a vida com as promessas de Deus. Eles andavam crendo na promessa, eles caminhavam crendo na promessa, eles caminhavam observando a promessa. Por isso que Josué e Caleb eram diferentes. E o mundo nosso precisa de Josués e de Calebes. É Josué e Caleb quando escreve na rede social, é Josué e Caleb quando fala, é Josué e Caleb quando se relaciona, é Josué e Caleb quando vive, é Josué e Caleb quando vai para lá ou vai para cá. A gente precisa proceder como Josué e como Caleb, precisa ser igual a ele. O tempo não vence o medo, o que vence o medo é a fé no nosso Senhor, o que vence o medo é o nosso Deus da nossa vida. À medida que você ama a Deus, o medo vai sendo lançado fora, o amor lança fora o medo. E para encerrar a nossa reflexão dessa manhã, que os nossos pensamentos sejam ocupados com as coisas do céu. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Portanto, vírgula, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Corpo na terra, cabeça no céu. Sabe? Estou andando por aqui, mas minha cabeça está no céu. Estou tirando meu lazer, mas minha cabeça está no céu. Estou caminhando entre os homens, entre os seres humanos, mas minha cabeça está no céu.
Estou diante da circunstância adversa, mas minha cabeça está no céu. Estou diante de situações desagradáveis, mas minha cabeça está no céu. Pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Peça a Deus que Deus te ajude a dominar seus pensamentos. Peça a Deus que Deus ajude você a submeter seus pensamentos ao senhorio dEle. Quantas vezes Jesus não teve que trabalhar na vida dos seus discípulos acerca do pensamento deles? Quando Jesus multiplicou pães e peixe, os discípulos estavam pensando em mandar a multidão embora. Jesus falou: não, deixa eles aí que eu vou multiplicar pão e peixe. Em outro momento eles estavam atravessando o mar da Galileia. Há uma tempestade, Jesus está dormindo na polpa do navio. Aí os discípulos, um deles vai lá e acorda, talvez Pedro, que era o mais falador. Pedro chega lá e diz: e aí Jesus, o senhor não se importa com a gente não? A gente está morrendo, a água está entrando no barco, o barco vai afundar, o senhor está dormindo aí? Aí Jesus se levanta, Jesus vai lá, repreende o mar, pede para o vento parar, o vento para, o mar se aquieta. Aí os discípulos ficam tudo olhando para ele assim. Jesus vira para ele e diz: por que vocês são tão tímidos, hein? Onde está a fé de vocês? Por que vocês estão com tanto medo, em outras traduções? Era óbvio que eles estivessem com medo. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus queria mudar a maneira deles de pensar. Às vezes a pior tempestade não é aquela que está soprando lá fora, gente, é aquela que está soprando dentro da gente. É uma ilustração, é claro. Conta-se que uma determinada peste visitou um determinado povoado. E a peste chegou lá sem dizer muita coisa. A peste falou assim: eu vou matar 5.000 pessoas. Aí o cara que liderava aquele povoado chamou a peste para conversar e disse: por que você deu essa palavra dizendo que vai matar 5.000 pessoas aqui? Nós temos 10.000 pessoas nesse povoado e você disse que vai matar 5.000? E aí a peste falou para aquele líder, falou: ó, tá bom, eu vou matar só 1.000. Aí passaram-se os dias, morreram 5.000. Aí o líder daquele povoado chamou a peste para conversar de novo. E chamou a peste e disse: ô peste, você matou 5.000 e você disse que ia matar só 1.000. Não, ele falou: eu matei 1.000, 4.000 morreram de medo. É uma ilustração, mas que pode ilustrar muita coisa na nossa realidade. Quantas tempestades que vão soprando dentro da gente, vão maltratando a gente, vão comprometendo a gente, vão comprometendo a nossa vida. E é essa voz de esperança que estão tentando calar. Estão tentando calar a voz da esperança, a voz da vida. Estão tentando parar a palavra profética, a palavra da bênção, a palavra da vida. Sabe, é assim. Então não seja refém de seus pensamentos. Alimente corretamente seus pensamentos e tenha uma mentalidade de vencedor. Essa é a palavra que eu quero deixar viva no teu coração. E que o Espírito de Deus possa falar com você mais do que aquilo que você ouviu aqui hoje. Fiquemos de pé.